Desde as peças de Shakespeare até os dramas modernos da TV, um manipulador inescrupuloso que acredita que os fins justificam os meios se tornou um tipo de personagem familiar que adoramos odiar. Na verdade, tão familiar que há séculos temos uma única palavra para descrever esse tipo de personagem: maquiavélico. Mas será que é possível que estejamos usando essa palavra de forma errada esse tempo todo? O estadista do início do século XVI, Niccolò Machiavelli, escreveu várias obras de história, filosofia e teatro. Mas sua fama duradoura vem de um breve ensaio político conhecido como O Príncipe, apresentado como um conselho a monarcas atuais e futuros. Machiavelli não foi o primeiro a fazer isso. Na verdade, havia toda uma tradição de obras conhecidas como Espelhos para Príncipes, que remonta à antiguidade. Mas, ao contrário de seus predecessores, Machiavelli não tentou descrever um governo ideal nem exortar seu público a governar com justiça e virtude. Em vez disso, concentrou-se na questão do poder, como conquistá-lo e como mantê-lo. E nas décadas após sua publicação, O Príncipe ganhou uma reputação diabólica. Durante as guerras de religião europeias, tanto católicos quanto protestantes culparam Machiavelli por inspirar atos de violência e tirania cometidos por seus adversários. Ao final do século, Shakespeare usava Maquiavel para se referir a um oportunista amoral, o que levou diretamente ao uso popular de maquiavélico como sinônimo de vilania manipuladora. À primeira vista, a reputação de O Príncipe como manual de tirania parece bem merecida. Ao longo da obra, Machiavelli parece totalmente indiferente à moralidade, exceto quando ela é útil ou prejudicial para manter o poder. Por exemplo, ele aconselha que os príncipes considerem todas as atrocidades necessárias para conquistar o poder e que as cometam de uma só vez para garantir a estabilidade. Atacar territórios vizinhos e oprimir minorias religiosas são mencionados como formas eficazes de ocupar o público. Sobre o comportamento pessoal de um príncipe, Machiavelli aconselha manter a aparência de virtudes como honestidade ou generosidade, mas estar pronto para abandoná-las assim que seus interesses forem ameaçados. Mais famoso ainda, ele observa que para um governante é muito mais seguro ser temido do que amado. O tratado termina com um apelo a Lorenzo de Médici, o recém-nomeado governante de Florença, instando-o a unir as cidades-estado fragmentadas da Itália sob seu comando. Muitos justificam Machiavelli como movido por um realismo não sentimental e pelo desejo de paz numa Itália dilacerada por conflitos internos e externos. Segundo essa visão, Machiavelli foi o primeiro a compreender uma verdade difícil. O bem maior da estabilidade política vale quaisquer táticas desagradáveis necessárias para alcançá-la. O filósofo Isaiah Berlin sugeriu que, em vez de ser amoral, o príncipe remete à moralidade grega antiga, colocando a glória do Estado acima do ideal cristão de salvação individual. Mas o que sabemos sobre Machiavelli talvez não se encaixe nesse quadro. O autor serviu em sua Florença natal por 14 anos como diplomata, defendendo firmemente seu governo republicano eleito contra aspirantes a monarcas. Quando a família Médici tomou o poder, ele não só perdeu seu cargo, como foi torturado e banido. Com isso em mente, é possível interpretar o panfleto que escreveu no exílio não como uma defesa do governo principesco, mas como uma crítica ao modo como ele opera. De fato, figuras do iluminismo como Spinoza viam o texto como um aviso aos cidadãos livres sobre as várias formas pelas quais podem ser subjugados por governantes ambiciosos. Ambas as interpretações podem ser verdadeiras. Machiavelli pode ter escrito um manual para governantes tirânicos, mas ao compartilhá-lo, também revelou as cartas para quem seria governado. Fazendo isso, ele revolucionou a filosofia política, lançando as bases para que Hobbes e pensadores futuros estudassem os assuntos humanos com base em suas realidades concretas, em vez de ideais preconcebidos. Com sua brutal e chocante honestidade, Machiavelli buscou destruir as ilusões populares sobre o que o poder realmente implica. E como escreveu a um amigo pouco antes de sua morte, ele esperava que as pessoas aprendessem o caminho para o inferno para poderem fugir dele. Pronto para continuar aprendendo? Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade.